Olá, turma! Vamos continuar os nossos estudos sobre os fundamentos e práticas de arte e educação. Agora nós vamos falar sobre o ensino das artes visuais e a interculturalidade. O que vai ser isso? A Ana May Barbosa, ela fala pra gente que existe a multiculturalidade e o pluriculturalidade. Mas ela apresenta pra gente que o termo mais apropriado seria interculturalidade, porque ela acredita que quando a gente está falando de intercultura, eu tenho uma relação com diferentes culturas, né? Eu vou muito mais além do que o simples multicultural ou pluricultural. Vamos entender qual que é essa importância disso no ensino das artes. A interculturalidade ganha importância na medida que proporciona ao educando conhecer a sua própria cultura e a cultura do outro, né? Na sua própria cultura, ele vai ter essa preocupação com a cultura local. Então, ele vai fugir daquela escola tradicional que só trazia para as artes aquela cultura que vinha da Europa. Então, ele vai valorizar a minha cultura local. Então, para ilustrar isso, eu trouxe os catopês, né? Que fazem parte dos ternos de congados aqui no norte de Minas. Então, seria mais ou menos esse meu olhar para o que é meu aqui da minha região. Mas isso não quer dizer que eu vou ignorar, né, a cultura do outro. Não, eu vou conhecer também a cultura do outro. Eu vou conhecer outras nações. E lembrando que a gente tem que tirar essa visão eurocêntrica, que só é algo importante ser estudado o que vem da Europa. Eu preciso conhecer também, dentro de outros países, de outras nações, o que acontece na Ásia, o que acontece na África, em diversas partes do mundo. O que é importante nessa proposta? É desenvolver o ensino da arte que objetiva o desenvolvimento cultural do educando, bem como a ampliação do seu universo cultural. Então eu preciso aumentar a bagagem de cultura desse aluno, ele precisa ter uma noção do que acontece ao seu redor e ele precisa ter uma noção do que acontece fora, né? Então assim ele vai conhecer, ter uma visão, valorização do que é dele, mas também vai ter uma visão, valorização do que vem de fora. Para uma educação crítica em arte, é preciso levar em consideração as diferenças e as diversidades culturais. Eu preciso entender que não é porque o meu é diferente que o meu é ruim. Não é porque o outro é assim e o outro é assado que um é melhor do que o outro. Comparar em arte é muito complicado. E será que eu preciso comparar? Eu preciso valorizar e eu preciso respeitar. Então, o que mais que ela coloca pra gente, né? Que se a gente não tem uma discussão em arte, onde a gente conhece o trabalho do outro, como que a gente vai valorizar o nosso trabalho, certo? Então, essa é a importância da gente ter sempre essa visão do de fora, mas ter essa visão do de dentro também, ok? Continuando os estudos, agora nós vamos falar sobre o ensino das artes culturais e visuais. De que maneira, tá? A proposta de ensino de arte a partir de estudos e culturas visuais é relativamente nova a partir da ideia do trabalho com diferentes imagens vindas dos mais variados meios, como revista, outdoors, cartazes, videogames, cinema, desenho animado. Então, fazendo um gancho que nós estávamos falando, a gente precisa conhecer a cultura do outro e conhecer a nossa cultura. E como é que a gente vai ter acesso a essa cultura? Não simplesmente pelos meios tradicionais, mas também por esses novos meios. Vivemos numa sociedade extremamente bombardeada de imagem e a gente não pode ficar tentando levar para as aulas de arte simplesmente o que é tradicional. Então eu preciso trazer também outros meios de consumir essa obra, seja pela revista, seja pelos próprios videogames. Tá? E o que a gente percebe? Que a gente tem a internet, o celular, a televisão, o grafite, né? Temos a história em quadrinhos, HQs, ilustrações, mais que simplesmente imagens de arte historicamente estabelecidas. Então, se eu resolvo trabalhar o grafite como uma proposta contemporânea, quando eu resolvo trabalhar com o HQ, eu estou fugindo daquela escola tradicional que só dá valor para a arte pintura, a arte escultura e essa arte do passado. Então, o que se produz a arte hoje? E quando a gente está falando do nosso aluno, né, quando nós estamos falando para quem nós estamos produzindo essa aula, a gente tem que conhecer qual que é o primeiro contato de arte com eles. O que a gente, o Hernandes fala para a gente? Trata-se de expor os estudantes não só ao conhecimento formal, conceitual e prático em relação às artes, mas também a sua consideração como parte de arte e cultura visual de diferentes povos e sociedade. Esse enfoque compreensivo trata-se de fortalecer neles e nelas uma atitude reconstrutiva, ou seja, de autoconsciência de uma própria experiência em relação às obras, aos artefatos, aos temas e aos problemas que tratam na sala de aula e fora dela. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre essas tecnologias, né? Essa arte e tecnologia. Vamos falar sobre o ensino das artes visuais e as tecnologias contemporâneas.
Então, se eu estou falando que eu preciso conhecer a arte do outro, eu preciso conhecer a minha arte, eu preciso conhecer a arte do passado, eu preciso conhecer a arte do presente. E qual que é a arte produzida agora? Né? Então, qual que é a arte contemporânea? Quais são os recursos? Né? Quais são os novos pincéis, as novas telas? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse momento. No que diz respeito às artes visuais, temos visto um mundo com presença cada vez maior de imagens visuais e sua supervalorização. Nesse sentido, podemos perceber ainda as contribuições das tecnologias para a criação e produção de obras de arte em suporte cada vez menos tradicionais. Então, nós estamos num mundo onde há uma possibilidade, a arte contemporânea é isso, é uma possibilidade de fazer um novo com arte. Então, eu não preciso mais ficar preocupada com a tela. Né? A tela, tecido, esticado na madeira. A tela pode ser o meu celular, a tela pode ser a minha tela do computador. Né? Então, estamos vivenciando o mundo virtual. Isso vai acontecer cada vez mais. Estamos agora num momento atípico, que é a questão da pandemia. Né? Então, todas as nossas relações estão acontecendo via internet, via vídeos. Né? Então, como uma arte, sendo antena da sociedade, não vai discutir isso, não vai apresentar isso? Então, a gente precisa estar aberto a trazer essa discussão para a sala de aula. Os artistas cada vez mais estão buscando nas mídias, nas tecnologias, numa interdisciplinaridade real, verdadeira, onde todo mundo tem o mesmo peso para produzir novas obras de arte. Então eu quero mostrar algumas produções para vocês, né? Switch 4 Mobile Tag é uma proposta artística que vai trabalhar com o QR Code. Né? Então ele vai estar trabalhando com esses códigos e aí a leitura de obras de arte, a discussão artística, a proposta é feita a partir da leitura que o celular vai fazer daqueles códigos. E pode ser, a partir do momento que eu leio um código e vou ver uma fotografia, leio o código e vou para um site, leio o código e crio uma música. Então a gente percebe que essa tecnologia que está nos circundando vai aparecer nas artes também. Tá? Outra proposta interessante da gente falar são as propostas de interatividade. A partitura musical é uma proposta que as pessoas estão na rua e elas começam a produzir uma música a partir de interação feita em celulares e tablets. Então olha para você ver, não é mais a arte no museu, a arte na galeria, é a arte acontecendo na rua. E é a arte que não é uma arte produzida por um artista, é uma arte coletiva, que tem uma interação de várias pessoas. Então isso é muito rico. Como ignorar? Como ignorar o que está sendo produzido agora? Né? Então a gente tem muito essa ligação de uma arte virtual, virtualizada, né? Uma arte onde eu estou criando novas experiências artísticas. Eu queria comentar rapidamente essa obra, que é uma obra de 2017, bem recente, chama Café com Santiago, e ele faz uma ligação com a obra literária, né? Junto com as artes visuais. Então eu tenho ali como se fosse uma sessão espírita, onde os personagens do livro vão falar para aquele espectador. Então, a discussão aqui é com o livro do Dom Casmurro, e aí você, como espectador, pode entrevistar os personagens daquele livro. Então, olha, isso tem uma interdisciplinaridade muito interessante, onde eu trago a história do livro, né, mas eu venho trazer uma apresentação artística. Né? O professor no ensino das artes visuais deve proporcionar ao seu aluno a exploração, vivência e experimentação dessas tecnologias como atividades diversas, utilizando os diversos meios para a construção de conhecimento pertinente às artes visuais. Então eu preciso levar para o meu aluno, olha, está acontecendo, estão produzindo artes diferenciadas e também trazer oportunidades de fazer arte, de discutir arte dentro da sala de aula usando essas tecnologias. Tá? Então, eu vou trazer algumas propostas para vocês, bem simples, mas são uma proposta que eu gostei muito. Essa primeira proposta, ela nem foi feita com as crianças, como a gente tem falado bastante, mas sim com alunos do curso de licenciatura. A Maria Emília, ela vai trazer para a gente uma proposta onde ela vai apresentar o Instagram como ferramenta e o Google Arte Cultura. Então, olha para você ver, o Instagram, que está ali no celular, como pode ser, acaba se tornando uma publicação, um espaço de divulgação de obras de arte, e o Google Arte Cultura como uma proposta onde eu tenho mais do que simplesmente uma busca de imagens, né? Mas eu posso ter jogos, onde eu posso ter uma criação de uma galeria minha. Então é uma proposta bem interessante. E uma outra proposta que a gente sempre pensa quando a gente fala de arte, quando nós estamos falando de tecnologia, é usar o celular, a fotografia.
né? Talvez seja uma proposta mais rápida, mais fácil, mas que tem muitas propostas interessantes que a gente tem que buscar. Então aqui já era exatamente um olhar para a nossa realidade, aquela questão que nós estávamos falando, conhecer o que é nosso, né, o meu entorno, para se produzir uma arte. Então a gente percebe que o uso das tecnologias contemporâneas, aliadas à educação e à arte-educação, deve proporcionar ao aluno e ao professor o pensamento artístico. Assim como os meios tradicionais, o ensino da arte nessa perspectiva deve contribuir para conhecer, refletir e produzir. Então, a ideia aqui é que esse ensino de artes visuais, ele vai beber na fonte do passado, sim, não vai ignorar o passado. Vamos falar sobre a arte clássica, mas eu não vou esquecer do que está acontecendo agora. Então, para esse professor, o que está acontecendo agora é muito rápido, é muito dinâmico, esse professor ele tem que se colocar nessa postura de pesquisador, de curador, aquele que vai buscar, aquele que vai selecionar as melhores propostas artísticas, as melhores produções, e assim, né, eu vou conseguir discutir a arte e tecnologia dentro da sala de aula. Então, o campo das artes visuais é um campo imenso. Por mais que a gente pense em artes, a gente pense em artes visuais, a gente pensa tradicionalmente na pintura, na escultura, o mais moderno que a gente consegue pensar é a fotografia, a gente tem muita coisa. Arte mídia, arte tecnologia, né, que são propostas artísticas que vão usar tanto da mídia, internet, do celular, de câmeras fotográficas, de câmeras de filmagem, para produzir uma nova arte. E a sala de aula não pode ficar longe dessa situação. Então, talvez a gente tenha algumas limitações para produzir algumas obras, mas a gente tem que procurar estratégias para que esse aluno tenha contato com essa nova realidade, que é a realidade de arte e tecnologia. Fica aqui a dica para que vocês busquem mais, né? Façam uma pesquisa, tem muita coisa nova, isso é um lado positivo. As pessoas estão produzindo, estão vivenciando arte, os professores estão, né, tendo uma experiência e publicando. Então, acho que vale a pena fazer uma pesquisa dentro, né, das plataformas de pesquisa acadêmica para poder verificar o que está acontecendo, o que está sendo feito para a gente nos espelhar. Então, eu preciso conhecer. Se eu não sei o que é arte e tecnologia, se eu não sei até mesmo o que é arte barroca, arte renascentista, eu não vou conseguir fazer uma boa produção, uma boa aula. Tá? Então era isso que eu tinha para vocês essa semana. Essa semana nós discutimos sobre o que seriam essas artes visuais, né, sobre a metodologia triangular da Ana May Barbosa, que ela faz uma proposta sempre dentro da apreciação, produção e contextualização. Não podemos esquecer desse tripé, é isso que vai fazer a nossa aula ter uma relevância. A gente tem que apresentar uma aula de arte que ela é interdisciplinar, mas não uma aula de arte onde a arte está servindo, né, as outras disciplinas, mas elas estão misturadas. E não esquecer da questão de valorizar a cultura de cada aquele aluno, mas também valorizar o que não é dele, ensinar a respeitar, aumentar sua bagagem de imagem. E também essa questão de inserir as tecnologias nesse mundo das artes, tá? Então, até a próxima semana. Um abraço.